Quem faz trabalho de ajuda ao próximo, seja num centro espírita, seja numa igreja, seja lá onde for, quem trabalha com pessoas, ajudando pessoas em consultório, porque é terapeuta, então, trabalhou com ajuda ao próximo, você tem que fazer o autoconhecimento. Não adianta você ficar na sua redoma, dizer para o mundo, eu sou assim, vão ter que me aceitar. Não, só que não, ninguém vai te aceitar. Só quem está com a autoestima baixa vai te aceitar. E muitas vezes você mesmo está com a autoestima baixa, por isso que você é assim. Que é enfiar o seu jeito, muitas vezes, goela abaixo de todo mundo que está ali, à sua volta. Então, nós temos que aceitar o que nós somos. E não é dizer para todo mundo que eles têm que nos aceitar. Não é esse o propósito, né, de fazer o autoconhecimento. O propósito da gente fazer esse trabalho é a gente se aceitar. E se o outro não puder nos aceitar, a gente compreender que ele ainda não está conseguindo entrar na nossa sintonia. Existe uma questão de sintonia. Se o outro não consegue ter a minha sintonia do jeito que eu sou, nós temos que respeitar. Não é? Agora, quem a gente tem que aceitar primeiro? Nós mesmos. Então, olha, a questão do autoconhecimento ela é incrível, né? E é de muita inteligência. Nós precisamos ser muito inteligentes para a gente embarcar nisso. Márcia, você queria falar alguma coisa? Ai, tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Ah, sim. Então, na verdade, eu ia falar o seguinte: o nosso grupo ele está junto desde 2011. Eu entrei em 2014. Então, para ter a Soninha que a gente tem hoje, que eu acho ainda que precisa melhorar muito, sempre precisa melhorar, mas de modo geral, quando a gente tenta auxiliar algumas pessoas, a gente precisa buscar ainda mais. Sempre assim, vejo, procuro falar para o grupo, pensa junto comigo nessa questão, é que quando você está no tempo ou você está à frente, as pessoas veem ser como a tábua de salvação. É sempre importante lembrar que todas as a varinha mágica está dentro da gente. Quem é a varinha mágica somos nós. Então, essa transição, eu tenho que fazer a varinha mágica, cada um tem sua varinha para usar a seu favor. Então, esse é um consenso que a gente tem lá no nosso. Lógico, nós temos sempre alguns pontos que tem que ser observados, mas eu falo assim, grande parte do meu conhecimento chegar agora, eu acho um pouco, mas tenho gratidão pelo trabalho de apoio. Sim. Pelas pessoas que passaram lá, oportunidade, sabe? Eu tratar os meus, eu falo os meus bons de estimação. Uhum. Eu tive essa possibilidade de eu recebo e falo assim, que a gente está tratando. Essa questão da não imposição serve para mim fantástico. Era isso que eu ia falar. Nem lembro se era isso que eu ia falar, mas. Era. Você falou é porque era para falar. Era isso. Agora o slide emperra. Não sei o que acontece que o Posso slide falar? emperra. Posso fazer uma colocação Pode. rápida? Fala. Achei bem interessante a abordagem da apometria. Eu não domino esse conteúdo,
Ah, Foi bem interessante ouvir a colocação que você fez da apometria terapêutica e a colega colocou a apometria como tratamento, que eu entendi direito, na casa espírita, né? Então, isso. isso para mim é um conteúdo que eu não domino, achei interessante. Você fez uma seleção interessante, falando das personalidades. Eu acho que isso dá pano para manga, né? Dá. Eu ouvi tudo isso, foi bastante. Tá vivendo, Fala um pouquinho mais alto. Um eu pouquinho mais sou alto. acupunturista. Tá dando? Sou Pode falar. acupunturista. Você não está me ouvindo? Tô. Eu sou acupunturista de profissão e a gente tem, não agora nesse período, né, que é um período atípico, Uhum. mas a gente tem visto muitos casos de depressão, né? Sim. Muitos casos de um desalinhamento emocional enorme e pessoas Imagina. muito jovens, né? Pessoas muito jovens. Então isso me deu assim um link, né? Um Sim. link para estar pensando nessas colocações, né? Nessa questão. Era isso que eu queria só dizer. Muito legal também isso que você falou. Obrigada. E por que que tem muita depressão, né? Eu vejo que nós estamos muito conosco mesmo. Esse é um grande problema, né? Quem não está acostumado em estar consigo mesmo vai ter sérios problemas. O meu Nesse problema período, hoje, meu problema nesse hoje é eu período. não poder estar comigo mesma mais tempo, porque eu tenho tantos trabalhos externos, do mundo externo, não do meu mundo interior. E eu tô entrando em depressão por isso, porque eu Olha, quero o meu cantinho, né? Eu necessito do meu canto. Eu aprendi a pensa com amar você, né? esse meu mundo interior, do jeito que ele é, rico do jeito que ele é para mim, né? E eu acho que nós precisamos trazer para a gente esse presente, né? O presente que a gente traz para a gente é isso, é a gente se aceitar, é a gente se abraçar. Já teve dias, ou melhor, noites, que eu deitei depois de um dia de trabalho. Falei, não, hoje eu vou ouvir uma música e só para ouvir a música. Comecei a ouvir a música com fone de ouvido e eu comecei a sentir um amor por mim que foi uma loucura. O amor que eu senti por mim. Eu tinha tanto amor que eu não sabia o que fazia. E aí eu comecei a me abraçar. Eu mesma me abraçando, conversando comigo mesma, né? Reconhecendo como eu já fui rude comigo mesma, como eu já fui dura comigo mesma, né? E esses aspectos, eles são curadores, é real, sabe? Nós precisamos dessa autocura nossa. E é a gente com a gente mesmo, não é ninguém. Muitas vezes a gente pensa, estou carente, eu preciso de alguém que me abrace e me ame. Às vezes, quem você precisa que te ame é você mesmo. É você que precisa se amar. Se amar do jeito que você é. Não importa. Não importa se já está com 80 anos, se você descobriu isso só agora, com 80 anos. Olha, é tanto amor que não importa. E quem se ama, está com 80 anos, está se amando ainda, cada vez mais. Por tudo que já é, por toda essa bagagem que já trouxe, né? Então, essas são as questões que a gente precisa enaltecer mesmo, exaltar na gente. Não é se achar, né? Como dizem, eu me acho, eu sou a tal, eu sou melhor. Não, ninguém é melhor que ninguém. Esse não é o problema, não é ser melhor. O que adianta ser melhor? Você está vendo que ser melhor você já está se relacionando com o externo? Lá vem o externo de novo. Então a gente tem que estar com esse olhar.
atento de que o externo não tem nada a ver com a nossa questão interior. O externo tá lá, tudo bem, ele existe, ele faz parte da nossa vida, lógico, ele atinge a nossa vida, né? Mas o externo não atinge o nosso alto amor. Ele não é capaz de nos tirar da gente mesmo. De jeito nenhum. Com Covid, sem Covid, com guerra, seja lá com o que for, a gente vai continuar se auto-amando. Isso, uma vez que você conquista isso, a tendência é aumentar cada vez mais, a ponto de você não saber nem o que fazer com tanto amor. O que você faz aí? Você observa que esse amor começa a soltar de você e começa a ir para os outros. Aí você vai lá e faz um tratamento de apometria em alguém, e você já não está mais dizendo para ele o que ele tem que fazer. Não, você está se pondo no lugar dele e jogando esse amor nele. Olha, tem alto amor por você. Olha como você é legal, como você é importante para você. Para você. Porque nós não temos que ser importante para o mundo, gente. Então eu passei na minha vida a ver de uma outra forma quando eu observei que eu tinha que ser importante para mim. Primeiro lugar sou eu, sim. E por isso que eu gosto muito dos vídeos do Robson Pinheiro, porque ele é autoestima elevada pura. Pura. E ele é muito sensato nas coisas que ele fala, sabe? E quando a gente age assim, porque, na verdade, eu tive realmente as vivências, né? Por isso que eu me sintonizo bem com ele, com as ideias. Porque eu vou vendo, daí eu me sinto assim. Então isso vai me enchendo de mais força para continuar aceitando quem eu sou, né? E isso faz a gente ser feliz. É a felicidade. A felicidade é a gente ser a gente. Se me perguntarem hoje, eu gostaria de ser, olha, hoje você vai ganhar um presente. Você pode ser aquela igualzinha lá, aquela atriz, você vai ser aquela atriz lá de Hollywood, rica, famosa. Nós podemos fazer essa troca hoje. Ela vai passar a ser você e você vai passar a ser ela. O que você acha? Eu não quero. Eu não quero, jamais eu vou abrir mão de ser eu, do meu interior, da forma como eu penso, como eu sinto. E principalmente sabendo que o meu pensamento muda constantemente. Não existe nada aqui cristalizado, parado. Hoje eu estou pensando assim, amanhã já vem outra coisa. E não é que morre isso que está aqui, não, ela incorpora no novo. A gente sempre tem que incorporar os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente tem dentro da gente, nós temos sempre que incorporar no novo. Nada tem que ser jogado fora. Tudo é conquista. Tudo, desde as antigas vivências nossas, as nossas antigas vidas, sabe Deus, quando a gente começou a nos manifestar aqui no mundo, milênios, vai saber? Tudo que nós conquistamos desde a nossa primeira aparição no mundo é conquista. E toda a nossa conquista foi sendo incorporada a novas conquistas. Então, esse é a nossa riqueza interior. Como a gente não vai dar valor a tudo isso? De que jeito? Só um maluco para não dar valor a tudo isso. Uma pessoa cega, totalmente cega, de não ver tudo que existe dentro dela. Então, as sombras, elas não são nossas inimigas, elas são nossas grandes amigas. E elas querem fazer parte da nossa vida. Elas querem mostrar a força delas e como elas vão ser úteis quando elas estão em equilíbrio, né? Porque se eu só tenho luz ali, as fofas, né? Isso também é desequilíbrio. É a mesma coisa de só ter as trevas. É desequilíbrio. As duas estão juntinhas ali em equilíbrio. Aí sim, né?
Então, olha, quando a sombra assume o controle, o lado obscuro passa a tomar as decisões, tirando-nos o direito a escolhas conscientes, seja quanto ao que comemos. Já tinha até falado isso na outra, né? Eu acho que era para retomar, né? Ao tanto que gastamos ou aos vícios a que sucumbimos. Então, lógico, queremos fazer a nossa dieta. Fazemos. Começamos um dia. Ficamos bem felizes, porque o cérebro ele vai começar, né, a autossabotar. Os nossos vícios de hábitos, eles vão tentar tirar a gente daquele objetivo, né? E aí a gente vai forçando a barra, né? Forçando. E não trabalha o principal, o que está causando isso, né? A gente não trabalha. A gente só quer parar de comer, beleza? Vai chegar um dia que a gente não vai aguentar, a gente vai começar a dar aquela loucura interior. Aí essa sombra, aí o que a gente faz? Come tudo que vê pela frente. Depois que comeu tudo, aí a gente vai ficar com aquela dor na consciência, aquele arrependimento, porque aí a gente já sucumbiu ao nosso hábito. E assim é com tudo. Tudo aquilo que a gente insiste em não olhar. Um dia, mais cedo ou mais tarde, dependendo da nossa força, se a gente tiver aquela força gigantesca de segurar, né? A gente consegue permanecer um bom tempo fazendo aquela porcaria na nossa vida. Mas se a gente não se mover logo, começa a fazer mal para nossa cabeça. Essa é real. As pessoas começam a ter problemas psicológicos e psíquicos mesmo. Porque não aguenta ficar ali com a sombra guardada. E aí a coisa vai ficar feia, tá? Então, não é saudável que a gente deixe passar isso e faça vista grossa e não comece a observar como a gente reage às situações, como a gente vem reagindo ao que nos acontece. O importante não é o que nos acontece, é como a gente está reagindo àquilo. Essas reações que precisam ser estudadas por nós. Cada um na sua. Não adianta você ir lá. Tudo bem, você pode até chamar um psicólogo. Ele pode te ajudar. Só que ele não vai fazer o trabalho para você. Ele pode te ajudar você a ir para dentro de você mesmo e encontrar o que está causando o problema todo. Mas a gente pode fazer isso sozinho também. Porque pode ser que a gente não tenha condições de pagar um psicólogo, não é verdade? E aí? Abandona tudo, não faz nada e continua assim mesmo? Não. Aí o que a gente faz? A gente vai pelas nossas próprias possibilidades, pela nossa própria força. E a gente consegue. Quem nos ajuda? Espiritualidade. Tem os psicólogos, os terapeutas da espiritualidade. Eles vendo que a gente quer melhorar, vocês acham que nós não vamos sendo levados a essa melhoria? E a gente vai esperar o quê? Ter uma obsessão? Sofrer uma obsessão? Porque é isso que vai acontecer em muitos dos casos. Porque primeiro a gente se auto-obsedia. Só que aí a gente vai levando a coisa de um jeito que a gente começa a atrair os obsessores. E aí? Nós vamos esperar a situação ficar preta para começar a se mexer? Eu acho que não. Então, lógico, se eu tenho condições financeiras de procurar um terapeuta, óbvio, vamos procurar um terapeuta. É o melhor caminho. Porque ajuda a gente. Em alguns casos não ajuda tanto. Você precisa achar um terapeuta que esteja alinhado com a sua sintonia também. Não é qualquer terapeuta, né? Mas eles podem ajudar. Não tendo, você vai dar um jeito sozinho. Participa de grupo como esse, que a gente vai trocando ideias, conversando,
ler livros, né? Livros interessantes, que não sejam livros de enrolação. Tem muito livro que é enrolação, né? Mas tem livros que são muito legais. Tem muita coisa, gente. Palestra tem de monte, a rodo no YouTube. Fazer uma palestra hoje é ser mais um. É mais do mesmo. Porque palestra, gente, tem de monte, de todo tipo. E hoje, por que tem tudo isso ao nosso dispor? Porque não tinha, gente. Não tinha, não era desse jeito, não. Eu lembro que lá no meu tempo, lá atrás, não tinha nada disso. Hoje eu vejo jovens que já estão fazendo autoconhecimento. Jovens que já estão falando para outros coisas muito legais. Por que isso? Porque hoje tem em abundância a informação. Tá aí para todos nós. Só não vai conseguir melhorar quem não quer. Quem não quer. Né? Então, ó, se a gente tem as possibilidades, nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Porque se a gente começa agora, tem a espiritualidade que vai nos ajudar também. A nossa inteligência, sabedoria interior. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar, ô Inês? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Se você não se olha por dentro, você não consegue nem Ih, não te ouvi, não estamos te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Inês? De repente ficou mudo, né, dela. É, ficou mudo de uma hora para outra. Mudo, mudo. Não Agora tá marcando mudo, o microfone tá marcando vermelhinho ali pra ela. abri o microfone dela. Fala tá aí, ó. ativado. Isso, agora tá indo. Normal. Agora tá. Agora Não, tá. é que se você não. Ai, ficou mudo de novo. Ficou mudo de novo. Tá mudo, Inês. Que Pode ser pena. o fone de ouvido dela que É. tá com problema. Será que não é o fone de ouvido? Porque você começou a falar, ficou alto até. Aí, de repente, ficou mudo de novo. Não, não estamos ouvindo. Ah, Inês. E se você tirar o fone? Tira o fone. Tira o fone do celular? Tá ouvindo? Ó, Agora eu tô no celular. então, fala aí assim. Aí Não, dá. então, eu acho que se você não se conhece, você não tem como ajudar ninguém. Porque se você não tá bem, se você não tá bem com você, como é que você vai ajudar alguém, né? Primeiro você tem que se conhecer, você tem que se gostar da forma que você está falando aí, o que te faz triste, o que te faz alegre, para depois você conseguir ajudar. Porque você estava falando, né? Tem gente que vai ajudar e fica julgando os outros. Mas se você não se conhece, não dá, você só vai julgar os outros, porque você não vai conseguir ajudar. Exatamente. E a questão do julgar, nós também fazemos o tempo todo, gente. O ser humano, Claro, ele julga, é normal isso. O ser humano, ele é um ser que julga. Por quê? Porque ele avalia o que ele está vendo. Avalia de forma racional o que está sendo visto. O problema é que a gente avalia e mistura com as nossas sombras, aquilo que a gente não aceita, olha para o outro e aponta o dedo. Mas questões que a gente não aceita na gente. Então, quando a gente começa a julgar, é hora de pegar a gente no pulo. A gente no pulo.
Então, todas as ferramentas que a gente tem estão nas nossas mãos, fazem parte da gente mesmo. Então, como eu estou julgando? Eu estou julgando, tenho que olhar para mim. Eu tenho que ver qual é o meu aspecto que pode estar escondido nesse julgamento. Eu estou enxergando no outro o que eu não enxergo em mim, né? Sim, mas nem sempre. Nem sempre. Que foi o que eu falei da outra vez. Em alguns momentos, a gente enxerga algo que a gente já se livrou, porque esse algo fez muito mal para a gente, e agora a gente não tolera mais isso. Então, por exemplo, uma pessoa ditadora. Se eu já fui uma ditadora, e vamos supor que fiquei 5 vidas resolvendo os pepinos que eu criei quando eu fui ditadora, fiquei 5 vidas sofrendo, aprendi. Puxa, nossa, agora eu vejo que ser ditador, nossa, isso me prejudicou. Então, quando você vê um ditador, aquilo é o sinal vermelho. Então, isso também a gente precisa olhar para nós e olhar e dizer: olha, mas eu não sou mais assim. E se eu já fui assim, eu tenho que ter calma, ele vai ter o tempo dele. Então, você percebe que às vezes a gente julga porque a gente não aceita na gente mesmo. Mas às vezes a gente também fica nessa situação de alerta, de não aceitação, é aquela coisa emocional que vem. Então, esse emocional, ele quer dizer alguma coisa. Agora, eu vejo um ditador. Sim, eu estudei através da história, eu sei como isso é prejudicial, mas eu não estou emocionalmente afetada com isso. Então, tem muitas pessoas que estão emocionalmente afetados com algumas atitudes do nosso presidente. Estão afetadíssimas. Você não pode falar, nossa, já saem. E é incrível. Tudo bem, gente. Eu ouço falar do nosso presidente, eu vejo vídeos, mas não me afeta emocionalmente. Eu apenas vejo o fato. Uma coisa é você ver o fato e ver como isso ou aquilo é danoso. Outra vez é você ficar naquele frenesi interno. E isso com essa situação, com qualquer outra. Então, é essas coisas que a gente tem que pegar na nossa atitude, no nosso conjunto de atitudes. Né? Nós temos um prato cheio aqui para trabalhar. A gente não precisa ficar olhando o outro, porque a gente tem um prato cheio. E quando a gente se vê olhando muito o outro, volte-se para você mesmo. Aprenda agora. Porque vai que o outro, realmente, você tem razão, o outro é isso, o presidente é isso, aquilo. Mas em vez de você perder tempo com ele, vai para você. E o que você pode fazer para melhorar essa situação? Desse planeta, desse mundo, essa situação que você está vendo que está caótica. Então, será que ficar com raiva dele, desejar o mal para ele, será que tudo isso vai resolver no quê? Então, essas coisas nós, de forma inteligente, precisamos observar, né? Porque senão o que acontece? Essa emoção interna, ela vai criar uma energia que a gente vai colocar no mundo. Uma energia de igual teor da maioria aí que está se manifestando dessa forma. Vamos fazer parte dessa corrente energética que é destrutiva. É destrutiva. E estaremos ligados, sintonizados com isso. E isso vai nos prejudicar, vai nos fazer mal. Então, será que essa é a atitude mais inteligente? E isso falando, do presidente, mas isso pode ser transferido para qualquer situação, qualquer uma delas. E olha, quando a gente se sintoniza com algo que nos incomoda, e dessa forma emocional muito forte, isso faz um estrago na nossa vida. E chega no físico. Nós podemos sentir reações físicas imediatas.
que não são doenças, né? Não são doenças, são reações físicas imediatas. Você pode ter febre, você pode ter dor de cabeça, você pode ter enjoos, você pode ter desarranjo intestinal, estomacal. Você pode até tomar remédio para dor de cabeça, não passa. Então, gente, é sério isso. São coisas que nós precisamos estar atentos, com o nosso radar ligado, né? Nós temos que estar despertos. Estar desperto é isso. É olharmos de forma clara, tanto para o que nos rodeia, quanto para o que nós fazemos. Parar de fazer vista grossa, né? Tô lá metendo pau, tô lá falando, sei que tá errado, mas continuo. E faço a vista grossa. Quem que a gente está enganando? Ninguém. Nós estamos enganando nós mesmos. Porque quem é o primeiro que vai sentir essa energia densa? Nós. Então a gente precisa começar a ser inteligente. E tem a questão do ego. Ver o defeito no outro, eu não sou assim, mas ele, mais ela. Não é verdade? Quantas pessoas que a gente conhece e que antes a gente só conhecia de longe, mas daí a gente vai, de repente conhece mais de perto. Aí a gente fala: "Nossa, mas eu pensava tantas coisas de você. Nossa, mas não era nada daquilo." Quanta coisa a gente leva que são ilusões, são invenções mesmo do nosso psiquismo. Invenções, não são baseados em fatos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. O que é fato e o que é ilusão da nossa cabeça. Quando a gente não conhece, a gente não tem condições de falar. Para a gente falar, a gente tem que conhecer. Essa é uma premissa, não tem como fugir dela. Tudo que a gente vai falar, a gente precisa conhecer. Essas opiniões que eu estou colocando aqui foram baseadas em vivências. Então, eu não estou falando algo porque eu li no livro. Eu li no livro da minha vida e fui procurar nos livros e, puxa, nossa, tem tudo a ver. E uma coisa vai puxando a outra. Aí você viu até aqui, você lê algo que faz você ir até aqui, depois você ouve algo que faz você ir até lá, e você vai aumentando a sua consciência, o seu nível de consciência vai aumentando muito. Por quê? Porque você faz esse movimento de busca, de olhar para si mesmo, de olhar para o que te rodeia de forma consciente. Querem falar alguma coisa? Sandra está quieta aí, não fala? Estou exercendo uma dessas coisas aí. Estou controlando a minha vontade de meter o bico. Não. Mas então fala porque a gente quer te ouvir. Fala aí, eu quero ouvir vocês também. O que vocês pensam sobre isso tudo? Isso é uma coisa bem legal, de olhar as coisas que a gente faz e prestar atenção, né? Em como aquilo está, a reação que a gente está tendo, né? As coisas que as outras pessoas fazem também. Então, eu comecei a analisar muito essas coisas de um tempo para cá. E enxergar realmente que algo me irrita em alguém fez eu realmente procurar saber por que me irrita. E aí você vê, pô, nesse caso, você realmente estava sendo, vamos dizer assim, estava julgando a pessoa? Estava julgando. Sim, senhora. Então, por que você estava julgando? O que aconteceu ali que mexeu tanto com você? Então, eu comecei a ir com mais calma, olhar as coisas com um pouco, observar mais, né? Porque às vezes a gente vive e não observa. Sim, exato. E observar é algo que eu estou aprendendo a fazer.
Então, hoje eu estava observando tudo, pensando, refletindo em tudo que foi dito e concordo com tudo. É isso aí, cada um fazendo, procurando, achando do seu jeito, né? Sim, Não tem uma fórmula que vai servir para todo mundo, né? A sim, gente vai um pouco ali, vai fazendo algo aqui, e isso vai ajudando a gente a nos descobrir. Então, para algumas pessoas, às vezes ajuda a fazer uma meditação, a outra não consegue fazer sim. meditação, não é porque ela não consegue fazer meditação que ela não vai achar um outro caminho, né? Sim, É ótimo se conseguir fazer, maravilha, mas se não conseguir fazer, não é o fim do mundo. Tem outras soluções, que nem você disse, a pessoa não consegue pagar um psicólogo, sim, mas ela pode usar de outras formas. Hoje sim. existem N, né? E a gente está Muitas. descobrindo várias aí nesse isolamento, né? E é muito legal. Então, é muito legal assim, você poder ter essa chance de ouvir várias e várias pessoas, de várias tendências até, e ir formando uma nova ideia de você. A sua ideia, É a né? minha ideia, isso. Exato. E também descobrir coisas que você gosta e que você nem sabia que gostava, entendeu? Outros que não gostam, né? Oh, definitivamente eu não gosto disso. Você tá se amando Pronto, isso aqui, mais? só. É só amor? Eu estou mais feliz, estou assim, podendo até repensar algumas coisas, o que é muito importante, né? Sempre. Eu acho que está fazendo muito bem. Os pensamentos nossos, vamos falar, as reflexões, né? Elas nunca podem parar. E nós temos que ficar tranquilos quando a gente, sei lá, se nós agimos de uma maneira que a gente não gostaria de ter agido daquela maneira, né? E a gente agiu. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Vamos nos autoflagelar lá, igual os padres lá? Não! Poxa, olha assim para dentro de você mesmo e começa a se perguntar. Fala com você, conversinha de louco mesmo, sabe? Gente, olha, às vezes, muita gente deve já ter me ouvido eu conversar comigo. Deve ter achado assim, coitada, já tá falando sozinha, né? Gente, mas eu falo muito sozinha. Eu preciso me ouvir na reflexão. E aí eu fico perguntando para mim mesma. E aí eu mesma me respondo. É um monólogo maluco. Mas eu sempre chego a algum lugar e eu consigo ver. É uma ferramenta que eu descobri em mim que me ajuda. Então eu consigo ver algumas coisas que eu preciso ver dessa forma, né? Eu vou me levando. Ela caiu da reunião, a Márcia? Acho que ela caiu. Então, eu consigo ir assim nesse caminho, né, interno, com essas perguntas, com esse diálogo. Eu vou conversando comigo mesma. Mas por que é assim? Mas por quê? O que tem em você? Às vezes precisa fechar os olhos, se focar naquilo que está te incomodando e deixa vir. Deixa vir aquela sensação. Se você está revoltado, deixa vir a revolta, acolhe. Isso é um acolhimento. Você vai acolher essa revolta. Aí vem. E fica atento. Não é para você entrar na revolta. Você está acolhendo. É você, a sua consciência e a revolta. Lembra que a gente tem uma consciência e uma personalidade. Quem está revoltado não é a consciência, é a personalidade, cheia de ego. Ela está aqui, e você não dá atenção para ela. Fica quieta, até que ela vai fazer uma pandemia na sua vida. Então, o que você faz? Deixa ela vir. E observa ela. Aos poucos, vai conversando com ela. Vai falando, mas por que isso? Conversa mesmo.
Você é terapeuta de você mesmo. Isso é muito legal quando a gente faz. E aí você começa a perceber que a revolta começa a baixar um pouco. Ela começa a ficar calma. Ela já não está mais tão revoltada. E uma coisa que eu percebi na vida é que nós precisamos ter motivos que justifiquem o que acontece com a gente. Precisamos entender por que é assim, por que é daquele outro jeito. Não basta só falar, é assim porque é. O nosso inconsciente não entende dessa forma. Ele não quer saber. Então, nós precisamos mostrar a nossa consciência que sabe, porque nós sabemos. Nós estudamos, a gente lê, a gente aprende de N formas. Então a gente sabe. Mas por que a gente não faz? Porque a gente não conversa. É que nem uma criança. Vai lá e ensina que ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. Se ela está na igreja, ela não pode gritar, ela não pode. Mas vai lá e conversa com a criança. Olha, é o que eu estou fazendo com meus alunos. Por que vocês não podem falar todos juntos? Olha, eu entendo que vocês gostam de falar. É lógico, vocês são cheios de energias, entende? Vai mostrando as qualidades. Você é forte, por isso que você fica assim. Você quer resolver. Mas olha, esse caminho é o melhor? E se a gente for por esse, será que esse é o menos forte? Mas será que a gente não consegue por aqui de uma forma melhor? Sendo mais feliz, mais nós sentindo melhor, nos sentindo melhor, sofrendo menos. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui. Nós somos que nem crianças. Podem observar, nós não somos adultos. Nós só somos adultos socialmente falando. Nós somos bem crianças. A gente bate o pé. Vocês vão dizer que a gente não bate o pé? Quem aqui diz que não bate o pé quando quer alguma coisa e a coisa não acontece? A gente bate o pé. A gente é criança. Então, nós precisamos educar a nossa criança interior para que ela comece a ficar mais madura. Lógico que ela vai continuar sendo aquela criança, tendo aquela alegria, mas uma criança com consciência, né? Nós não podemos ficar sofrendo porque a gente não aceita a criança que a gente tem aqui dentro. Aquela que bate o pé, que faz birra. A criança que quer se vingar. Ah, não, mas eu sou espírita, eu faço parte da apometria, do trabalho. Ai, eu não posso. Mas lá no fundo, né? Maquiavélica. Não, mas eu não sou assim. Será? Então, são essas coisas que a gente precisa ver. Até que ponto a gente manipula as pessoas para a gente conseguir o que a gente quer? Será que a gente não manipula ninguém? Será mesmo? Será que a gente aceita a escolha do outro? Precisamos perceber isso também, porque se a gente não consegue aceitar a escolha do outro sem fazer birra, sem bater o pé, nós precisamos olhar para nós mesmos e conversar com essa criança aqui, bonitinha, falar com ela que o outro tem a escolha dele, que não precisa brigar, como se estivesse falando com uma criança mesmo. Nós estamos nos educando. Muitas vezes a gente não teve uma educação da nossa família correta. Muitas vezes deixaram a gente fazer o que a gente queria. A gente conseguiu no grito. É assim que a gente é. A gente só vai descobrir se a gente mergulhar dentro da gente e trazer para fora essas sombras, equilibrar elas e fazer o nosso melhor. Aquilo que o nosso ser é de melhor, porque o nosso ser é de luz. E quanto mais a gente ser a gente mesmo, eu fiquei pensando aqui, ó, essa imagem. Quando eu coloquei essa imagem, eu não entendi. Eu mesmo perguntei, mas para que eu vou pôr essa imagem? Que tem a ver? O
que tem a ver essa imagem? Agora eu tô entendendo. Ó, nós aqui, ó. Nós estamos trabalhando para ficar aqui, ó. Do jeito equilibrado e não desse jeito todo quebrado, lascado, voando. Exatamente isso aqui. Trabalhar o autoconhecimento é isso. É a gente começar a ser a gente mesmo, com o conhecimento do que nós somos e aceitação. E aí, não é porque eu sou uma pessoa birrenta que vocês vão ter que me aguentar. Eu sou birrenta, tá? Vocês vão me aguentar. Vão nada. Se eu tiver com esse pensamento, eu vou ver um monte de gente que eu gosto indo embora, porque ninguém vai me tolerar. Aí vai vir, eu vou atrair um monte de gente birrenta igual a mim. Nem eu vou aguentar. Aí eu vou começar a olhar para elas e apontar o dedo. É isso que a gente faz com a nossa vida. É o que a gente atrai o tempo todo. A gente atrai aquilo que a gente é. Pessoas do mesmo calibre. Situações que a gente... Não é que a gente precisa. A gente não precisa de nada ruim. Então, olha, deixa eu agradecer toda essa desgraça. Eu precisava disso. Não. Você não precisava da desgraça. Você precisava ter olhado para dentro de você. Só isso. Ninguém precisa da desgraça. E ninguém precisa de sofrer horrores para se enxergar. Né? Vocês acham isso ou não? Ou vocês têm outra ideia? Belisa, você não falou nada, Belisa. Tá aí, Belisa? Belisa? Oi, tô sim. Tô ouvindo. O que você acha disso? Dentro do que você tem vivido na sua experiência de vida? Uhum. Nossa, tô ficando com muita vontade de ler o livro, né? De tudo que você tá falando. Já separei ele aqui, comecei a ler um pouquinho, né? Essa semana. E eu acho que é muito isso. E eu tô sentindo um pouco assim, olhar para dentro. Acho que todo mundo carrega um pouco desse receio, né? De não, de querer esconder, né? A parte que é feia. E só de você parar para olhar em alguns momentos do dia, e acho que esse momento da quarentena está fazendo a gente se voltar, né, para nós Uhum. mesmos, eu percebo muito mais inteireza, assim, nas minhas ações e mais consciência. É muito engraçado, assim, ter uma consciência assim. E tô gostando muito das aulas agora. Acho E que é bem você, importante pra gente. Ah, você sente que você está sentindo mais amor por você? Porque é rápido, sim, gente. sim. É curioso, né? Porque é como se fosse uma chavinha que de Sim, repente estava ali enferrujada e a gente vai lá e vira, né? exatamente. Olha, quando a gente começa a aceitar, mais uma vez eu vou trazer a criança, tá? Se você tem um filho que é terrível, olha, ele até roubar já roubou. Filho criança, vamos falar de criança. Ele até já furtou na escola. Você vai querer esconder ele? Não vai querer apresentar ele para ninguém? Você vai ter vergonha dele? O que você vai fazer com esse filho? Esses somos nós. Nós. Porque a gente não rouba só quando a gente vai lá e tira, subtrai alguma coisa. A gente não rouba só dessa forma. A gente rouba o sonho de uma pessoa. Podemos roubar. Podemos roubar uma oportunidade de uma pessoa. Às vezes, com o nosso egoísmo, não quero mostrar o meu conhecimento. Ai, não, eu não vou falar isso, não, eu só vou falar até aqui, esse resto não. Às vezes, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando uma oportunidade para essa outra pessoa. E aí? Somos nós, muitas e muitas vezes. Agora, quando eu sou farta, eu também tenho isso duplicado, replicado para mim. Eu não preciso ter medo de dar o meu conhecimento. Sei lá, quer levar, leva.
Leva tudo. Leva para outros grupos. Pode copiar. Faz tudo isso. Mas faz bem. Melhore você, melhore os outros. Esse é o objetivo. Então, quando se trata de ajudar as pessoas, e quando a gente se ama, a gente quer fazer isso. Isso jorra da gente. Não adianta amar o próximo. Já falei, vou fazer a sopa, vou fazer doação de cesta básica. Maravilhoso. Mas isso, gente, não é nada se a gente não tá com esse amor real para oferecer. Isso é só um ato material. E gente que faz coisas materiais também tá cheio. Mas e melhorar a consciência das pessoas? As pessoas precisam ter consciências mais elevadas para elas serem felizes e elas conseguirem por si só. Elas não precisam de ninguém dando peixe na boca delas. Elas precisam da vara para poder pescar. Vocês querem que alguém dê para vocês e vocês não sabem o segredo? Eu acho que todo mundo quer saber o segredo. Eu procuro o segredo até hoje. O segredo do meu alto sucesso não é de eu ser rica. Ser rica também seria uma boa ideia, né? Não seria? Nada contra. Com certeza. Poxa, o dinheiro, eu já fiz as pazes com o dinheiro, mas ainda eu temo que tem algumas coisas lá dentro de mim ainda me auto-sabotando. Eu tenho certeza que tem. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso ir lá, olhar melhor, preciso continuar esse trabalho árduo. Porque é árduo, é muito bem escondido tudo, gente. Dentro de nós está hermeticamente fechado. Só que quanto mais a gente cavoca, mais a gente vai chegando nesses nossos segredos. E mais a gente consegue trazer tudo isso pra gente aqui, pra consciência. E esse é o objetivo. E não vai bastar só essa vida. Vai precisar de muitas vidas ainda, tá? Mas não é passo de formiga não, gente. Eu tenho observado que consciencialmente é muito rápido. Então, o que você passa para uma pessoa e ela absorve porque chegou o momento, aquele momento você passou e era o momento dela, ela dá já um passo enorme. Esse passo enorme já atrai outras coisas para ela, outras formas de conhecimento, outras possibilidades. E aí ela já vai absorvendo. E ela, às vezes, você pode ser uma alavanca na vida de uma pessoa. E você nem sabe disso. Você só está aí jogando. Por quê? Porque você ama fazer isso. Já está dentro de você fazer isso. Você quer mesmo ajudar as pessoas. Né? Então, vai lá, tudo bem, faz a ação física, material. Lógico que isso precisa ajudar com dinheiro, lugares que ajudam pessoas, animais. Precisa disso, gente. Precisa de dinheiro para fazer as coisas, não é? Precisa de dinheiro para dar um curso, precisa de dinheiro. Para você ter possibilidades de melhorar seu conhecimento, precisa de dinheiro para você pagar o curso, precisa de dinheiro. Então, dinheiro é uma ferramenta muito importante. É a parte material. Mas não adianta só o dinheiro. É preciso o mais importante, que é a parte consciencial. E é isso que a gente precisa fazer quando lê um livro, quando vê uma palestra, quando vê alguém falando, um curso, seja lá o que for, um texto, uma situação na vida que te ensina, né? E tem muitas situações que a gente não quer ver mesmo. A gente sabe que, puxa, isso aí eu preciso melhorar, mas tá confortável assim. Eu quero assim por enquanto, assim tá legal, mas eu sei que isso daqui não tá legal. Acontece muito. Mas a gente precisa sair da zona de conforto para que a gente consiga dar mais passos e não ficar parados. Porque senão a vida vem e dá a chicotada,
né? Eu acredito que essa pandemia não é a natureza, não, que está se rebelando. Eu não acredito que seja a natureza. É a minha opinião, tá? Eu acho que essa pandemia, esse vírus, foi criado pela mente humana. Porque o Criador, ele só cria o que é perfeito. A natureza é perfeita. A natureza não cria nada imperfeito. E o vírus, ele veio como uma criação nossa, da nossa mente doente, da mente coletiva que é doente. E aí ela nos trouxe essa situação foi atraída por nós, seres humanos. E agora a gente está vivendo uma situação realmente de aprendizado por conta daquilo que a gente criou, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo que é a natureza que está se rebelando. Não, eu não acho. A natureza está ótima. Tá sofrendo alguma coisa a natureza? Não. Os animais estão bem, as árvores, as flores, tá tudo ótimo. Quem está sofrendo somos nós. É como se isso que está acontecendo mundialmente fosse um grande corpo, né? Agora estava essa doença estava lá no corpo astral do mundo e agora está vindo para o corpo físico do mundo, que é o mundo material. Eu estou vendo dessa forma. E nós vamos ter que tratar isso como uma grande doença, uma doença nossa. E como tratar isso? Melhorando o que a gente é dentro. Nós temos que agradecer porque a gente tem condições de ter essa reflexão hoje. E quem não tem? Nem pensa sobre isso. Nem pensa, só vive para trabalhar, viver as suas questões do mundo aí, dormir, ver coisas que não tem nada a ver com a sua espiritualidade, com o seu ser interno. E nem sabe que isso existe. E essas pessoas? Como vai ser? Né? Então, nós somos privilegiados sim, porque a gente está tendo contato com o conhecimento da alma, né? Esse é o maior conhecimento que a gente pode ter, é o conhecimento da alma. Porque mesmo que tudo acabe, a nossa consciência está cada vez mais desperta. E isso, nada, não existe dinheiro, não existe nada que compre, né? Isso. Então, como a gente vai negar isso para as pessoas? De uma forma ou de outra? Que formas a gente tem para falar isso para pessoas que nem pensam sobre isso? Como a gente pode fazer isso de uma forma amorosa? De forma que eles possam se sentir melhores, muitas vezes, pessoas que não conhecem, não têm contato com essa espiritualidade, né? Então, a vida ela vai colocar a gente em várias situações mundanas aí, no trabalho. No trabalho, principalmente, a gente pode encontrar muita gente que é absolutamente materialista e nem pensa sobre isso. De que jeito a gente vai confortar uma pessoa, né? Então, são coisas que nós podemos fazer sim. Nós temos total consciência e condições de fazer. Querem falar alguma coisa? Não? Então, olha, quando nossas sombras são trazidas à consciência, descobrimos que aquilo que está ali dentro tem o poder de alterar radicalmente nossa vida e de forma positiva. Então, elas não são ruins. Elas são partes de nós importantes. Tem alguma parte do nosso corpo físico que poderia ser jogada fora? Acho que não, né? Então, no nosso psiquismo não existe nada que teria que ser jogado fora da mesma forma. Tudo precisa ser equilibrado. E se a gente jogasse fora, ia faltar uma parte. Então, essas partes nossas que estão ali desequilibradas em forma de sombras agora,
são partes importantes e só com elas nós vamos conseguir dar seguimento no nosso caminho. Enquanto a gente não integrar essa parte que a gente não quer ver e não quer aceitar, nós vamos ficar com situações acontecendo, situações se repetindo, situações também internas e emocionais se repetindo, coisas estranhas acontecendo. Não adianta, porque nós precisamos de estar completos para continuar, cada vez mais completos, tá? Vamos ver que horas são. Ó, são 9h52. Eu acho que 10 horas a gente pode parar, né? O que vocês acham? Tudo bem? Sim, tudo bem. Tudo bem? Sim. Porque o papo vai longe, né? Já deu para perceber que o negócio vai longe. Tô me adequando ainda. Quando falhamos em admitir nossas vulnerabilidades e reconhecer maus comportamentos, acabamos nos sabotando quando estamos prestes a alguma realização pessoal ou profissional. Então a sombra ganha. Então, é aquilo que eu falei aí anteriormente, né? Descobrimos que somos, sei lá, birrentos. Descobrimos isso. Deixa eu só pôr meu carregador aqui, porque eu acho que vai cair. Só um minutinho. Então descobrimos que somos birrentos. Aí então eu vou me aceitar. Agora eu vou ser birrenta mesmo, vou agir assim com todo mundo. Gostou, gostou, não gostou, também não tô nem aí, que se dane. É assim? Não. Ser birrento não é um comportamento legal. Não é um comportamento equilibrado. Mostra uma série de desequilíbrios mesmo, né? Se a gente for enumerar a série de desequilíbrios que mostram um comportamento birrento, né? Você faz aquela série de uma relação do que envolve esse tipo de comportamento, você vai querer realmente achar motivos para mudar. E precisa ter motivos. E não adianta assim, eu sou birrenta, vai prejudicar ali a pessoa ali, vai prejudicar meu amigo. Não. Esquece. Vai me prejudicar. Olha, se eu continuar com esse comportamento, vai acontecer isso. Com certeza, você vai lidar com fatos. O que esse comportamento vai trazer para mim? Se você ficar, vai prejudicar a minha amiga, vai prejudicar a minha mãe, não vai resolver. Não vai. Você vai ter que encontrar os motivos para você. Por que esse comportamento é ruim para você? Exatamente isso, tá? Isso é olhar para dentro, conversar com a sua sombra, mostrar para ela que ela é importante. Ser birrento é o quê? Você bater o pé e você quer, e você não abre mão, e você isso, e você aquilo. Isso mostra o quê? Persistência, força naquilo que você quer, mas isso precisa estar equilibrado. Quando isso vai incomodar o outro, entrar no terreno do outro, avançar no terreno do outro, no território da outra pessoa. Quando você, com esse comportamento, está desrespeitando o outro. E esse desrespeito, vai trazer consequências para você. O que vai acontecer com você? Começa a achar os motivos e as consequências. Rapidinho a gente começa a mudar o nosso caminho. Rapidinho. Se a gente ficar com aquela ideia da somos bons, não vou fazer porque eu vou prejudicar o outro, esquece. Amanhã você está fazendo de novo.
E podem fazer o teste, tá? Não confiem no que eu tô falando. Façam o teste. Façam as duas